Olá pessoal, mais uma semana, né, com nossas videoaulas, saindo um pouquinho aí da temática da embriologia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da histologia do sistema nervoso, né? Assim como nós vimos lá na embriologia, essa temática também vai ser dividida em duas aulas, né? Então hoje a gente vai estar vendo alguns aspectos gerais relacionados às células que formam o tecido nervoso, e aí na próxima aula a gente termina, né, de ver toda essa dinâmica de organização, ok? Compartilhar aqui. Então, vamos lá, gente. Então, quando a gente fala, né, de fato aí da histologia do sistema nervoso, fica evidente que nós vamos estar conversando um pouquinho de todo o tecido que forma esse local, né? Principalmente quando nós nos referimos às células que vão estar diretamente ligadas aí à estrutura do sistema nervoso. Mas antes da gente falar das células, vale a pena a gente lembrar alguns conceitos importantes, né, relacionados ao tecido. Como nós já vimos, né, em aulas passadas, a gente tem uma dinâmica de origem da neuroectoderme, né? E quando nós nos referimos ao tecido nervoso, a gente acaba observando que trata-se de um tecido mais organizado e especializado de todo o organismo animal, tá? Então, aí, nessa organização, nós temos aí os neurônios como as principais células, né? Que são as células ali que vão ter vários prolongamentos, né, dendritos, axônios, então a gente vai ver daqui a pouquinho a respeito. E nós temos também as células glias, que são células que vão ajudar na sustentação dos neurônios, né, e que, de certa forma, acaba participando aí de funções importantes para que os neurônios possam realizar as suas atividades. Então, pessoal, baseado exatamente nisso, nós observamos três situações importantes aí de funcionamento, né, podemos dizer assim, do sistema nervoso. A primeira seria o fato exatamente dela estar relacionada à dinâmica de receber e transmitir informações. Aí, pessoal, nós observamos a participação direta, né, dos neurônios, né, a partir de estímulos sensoriais, aí seja por conta de um calor, da luz, energia mecânica, ou até mesmo devido a algum tipo de modificação química que esteja acontecendo, seja no ambiente interno ou até mesmo no ambiente externo. Então, após receber e transmitir, após receber, melhor dizendo, a gente tem uma dinâmica de analisar, organizar e coordenar. Então, todo esse processo ele pode ser feito de uma forma direta ou de uma forma indireta, tá? Então, nessa dinâmica de analisar, organizar e coordenar, nós observamos que ele vai estar dando comando para o funcionamento de quase todas as funções do nosso organismo, né? Seja motora, visceral, endócrina, psíquica, enfim. Então, dentro dessa dinâmica de comando central para que, de fato, essas funções elas possam acontecer, tá? E uma terceira condição seria estabilizar condições intrínsecas do organismo, né? Aí a gente está falando que seriam condições que mantêm, por exemplo, toda a dinâmica da homeostase da fisiologia do nosso corpo, que seria controlar a pressão sanguínea, a questão da tensão de oxigênio e de gás carbônico, controlar, por exemplo, concentração de glicose, hormônios, pH, né? Enfim. E tem também aquilo que a gente define como um padrão de comportamento, que ele também vai estar diretamente envolvido, tá? E aí, pessoal, nessa dinâmica, a gente tem como se fosse exatamente esse processo, ó. Receber informações, né, do ambiente interno e externo, né, que vão estar chegando a partir das fibras nervosas aferentes até o sistema nervoso central, né? Aí a gente está falando numa situação que pode chegar diretamente ao sistema nervoso ou até mesmo passar pelos gânglios sensoriais, tá? Então, os nervos e os gânglios que vão ser responsáveis por estar realizando de fato esse processo.
Aí, quando chega no sistema nervoso central, é onde a gente tem aquela dinâmica de análise, né, processamento, enfim, né, que a partir daí ele vai transmitir para a periferia, né, esses impulsos que acabam sendo gerados, né? Aí elas vão sair a partir das fibras nervosas eferentes do sistema nervoso central, né? Então é interessante que chega pelos nervos sensoriais e saem pelos nervos motores, né? Quando a gente fala, por exemplo, ali relacionada à medula espinhal. E aí a gente tem a dinâmica dos gânglios do sistema nervoso autônomo, que vai controlar, por exemplo, as glândulas, o músculo liso, que pode também estar levando, né, todo esse comando do sistema nervoso central até a área periférica. Então, só uma forma, né, de organização de como que esse sistema ele vai acontecer. Claro que aí a gente tem outros acontecimentos, né, outras etapas que vão estar no meio de todo esse processo, né? Então, na neurofisiologia fica até mais fácil, né? Vai ficar até mais fácil para vocês compreender de fato como que essa dinâmica ela vai acontecer, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala especificamente da distribuição do tecido nervoso, então vamos imaginar que ele vai estar distribuído aí por todo o organismo, né, de forma aí que vai formar uma espécie de interligações, uma espécie de uma rede de comunicações, é como a gente está vendo nessa fotinha aqui, né? Então eu tenho aquele comando central, né, podemos dizer assim, né, e a partir dali as ramificações que acabam sendo distribuídas pelo corpo todo. Então, pessoal, devido a essa distribuição, a gente acaba dividindo o sistema nervoso, né, anatomicamente falando, em duas situações: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando nos referimos ao sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal. E quando nos referimos ao sistema nervoso periférico, aí a gente está falando dos nervos, pequenos agregados de células nervosas, né, que são exatamente os gânglios nervosos. Então, só a gente lembrar, por exemplo, quando nós falamos lá da dinâmica da neurulação, né, aquelas cristas neurais que vão dar origem aos gânglios nervosos. Então, só para a gente observar aqueles pequenos agregados de célula que vai estar fora do sistema nervoso central, né? E aí, pessoal, funcionalmente, nós observamos aí o sistema nervoso sendo classificado como sistema nervoso somático, né? Aí é aquele que vai estar controlando, de certa forma, as funções sob um controle voluntário, consciente, né? E com exceção aí dos arcos reflexos. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, que aí vai ser toda a inervação involuntária, né? Que seria, por exemplo, relacionada a músculo liso, ao sistema de condução, por exemplo, do coração, e até mesmo a funcionalidade das glândulas, né? Então aí a gente tem, né, de fato, esse tipo de distribuição, tá? Agora, falando especificamente aí do ator principal, né, podemos dizer assim, que seria com relação ao neurônio, né? Então, o neurônio a gente observa aí que vai ser aquela unidade funcional e estrutural, né? Até porque a sua distribuição e organização, ela vai estar, de certa forma, relacionada a toda a estrutura, né, do tecido do local onde ele vai ser encontrado, tá? O que a gente pode destacar, por exemplo, com relação ao neurônio, é o fato de que ele acaba tendo duas propriedades fundamentais. Uma vez seria a excitabilidade, que vai ser a capacidade, por exemplo, de responder a estímulos, seja estímulo interno ou estímulo externo, e a questão da condutibilidade, né? Que vai ser aquela dinâmica de transmitir uma onda de excitação, né? E podendo ser, aí, por exemplo, um curto espaço de tempo, só que numa grande velocidade, né? Então, por toda a sua extensão do seu corpo, do seu axônio, que nós iremos observar, tá? Toda essa dinâmica pessoal de propriedades que acabam sendo realizadas aí pelo neurônio, né, vamos imaginar que isso vai estar acontecendo graças a uma atividade, né, que vai ser por conta da liberação aí de neurotransmissores e também de outras moléculas informacionais, né? Então aí nessa dinâmica, né, de excitabilidade, condutibilidade, liberação de neurotransmissores, nós observamos que, de fato, o neurônio vai ser responsável
por toda a dinâmica de recepção e processamento de informações. Então aí estima-se, né, que o sistema nervoso, né, ele acaba apresentando cerca aí de 80 bilhões de neurônios em toda a sua estrutura. Ok? E na dinâmica da estrutura da célula propriamente dita, percebam que nós temos três porções, né? Uma que a gente chama de corpo celular, os dendritos e o axônio. O corpo celular, pessoal, vamos imaginar que vai ser toda a dinâmica do centro trófico da célula, né? Então, onde vai estar concentrado, por exemplo, todas as organelas. Já com relação aos dendritos, são prolongamentos, né, que vão ser responsáveis aí por receber os estímulos, tá? Então vai ser o local por onde vai estar recebendo os estímulos. E com relação ao axônio, vai ser um prolongamento único, tá? Que aí vai ter um tamanho, um diâmetro maior, vai ser a maior parte, então vai ter sua parte final, né, sua porção final ramificada, e ele vai ser especializado na dinâmica de condução do impulso nervoso. Tá? Então, só uma definição simples, né? Agora a gente vai estar falando de maneira específica da característica de cada uma dessas estruturas. Começando aí pelo corpo celular. Como já havia comentado, então vai ser aquilo que a gente define como centro trófico, né? Então, além dele ter uma função integradora do estímulo, é interessante que também vai ser um local onde pode ter uma dinâmica de recepção desse estímulo, tá? E mais para frente a gente vai ver que tipo de dinâmica, né, que vai estar acontecendo nesse sentido, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que ele estimula, ele também pode estar recebendo processos inibitórios, né? Que vão estar, por exemplo, sendo emitidos por outras células e que, de certa forma, baixa a atividade relacionada a esse neurônio, tá? Com relação às organelas mais concentradas, né, podemos dizer assim, nessa região, a gente destaca, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, né, ou granuloso, que vão estar fazendo pequenas cisternas, né, podemos dizer assim, espalhadas por toda a estrutura. É importante também a grande quantidade de ribossomos livres, tanto, pessoal, que esses ribossomos livres, eles acabam formando pequenos aglomerados, né, que a gente define de corpúsculo de Nise. E muitas das vezes a gente consegue até mesmo observar essas estruturas no microscópio. Outras organelas que a gente observa abundante é a questão do complexo de Golgi, né? Então, que vão estar presentes em grande massa no corpo celular, né? Só vai existir no corpo celular. Enquanto a partir das mitocôndrias, além de estar presentes aí no corpo celular, elas também podem ser encontradas aí nas terminações dos axônios, né? Então, a sua concentração aqui acaba sendo relativamente moderada, né? Podemos dizer assim, né? Aqui no corpo celular. Então, é aí que a gente tem essa dinâmica. Aí, pessoal, corpo celular, né, também pode ser chamado aí de pericárdio. Então, a gente acaba tendo, né, essa dinâmica de nomenclatura, tá? A outra estrutura, os dendritos. Né? Os dendritos, eles são interessantes, que eles são ramificações numerosas, que elas começam relativamente espessas, próximos ao corpo celular, e conforme ela vai se afastando, ela torna exatamente seu comprimento maior. E aí, pessoal, na ponta desses dendritos, nós observamos aquilo que seriam espinhos dendríticos, né? Que acabam sendo, vai ser um local responsável exatamente por toda a dinâmica de recepção das informações, né? Então vejam só, né, aquela ramificação mais fina na extremidade dos dendríticos, e aí a gente vê os espinhos dendríticos que vão estar relacionados a esse processo, né? Então, pessoal, a gente pode dizer que a maior parte do impulso nervoso que chega no neurônio, ele vai chegar a partir desses dendritos, né? Então, aí, levando em consideração, por exemplo, aí a dinâmica dos espinhos dendríticos, né? E a partir dali,
levando toda essa condução em direção ao corpo celular e, por fim, né, em direção ao axônio. Então, aí a gente tem, né, uma característica geral quando leva em consideração os dendritos. Ok? Por fim, os axônios, né? Então, pessoal, a gente tem, né, de fato, aí os axônios únicos, né, relacionados, por exemplo, aos neurônios, e o seu diâmetro e também o seu comprimento, ele vai depender de tipo, né, de neurônio que vai apresentar. Então, a gente observa, né, de fato, essa certa variedade. Tanto, pessoal, que existem neurônios que inervam, né, por exemplo, o músculo, que pode apresentar, por exemplo, esse axônio cerca de 1 metro de comprimento, né? Mas, de fato, existem outros que acabam tendo essa dinâmica relativamente baixa, né? Seria com relação ao dinâmico. É importante, pessoal, que quando a gente tem aquilo que seria, né, neurônio, o axônio, a parte final formando as ramificações, né, e na pontinha de cada uma dessas ramificações, eu tenho exatamente uma estrutura que nós identificamos de telodendro, né? Esse telodendro, ele vai ser um local onde tem, por exemplo, o acúmulo, né, daquilo que a gente fala de sinalizadores químicos, numa estrutura que nós definimos como botões sinápticos, né, ou botões terminais. Então, eles que de fato vão ser responsáveis por estar estabelecendo, né, a sinapse com outras células. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas como que esse processo acontece, né, de uma forma bem objetiva. Então, quando eu tenho o efluxo de cálcio nessa região, então, consequentemente, a exocitose acaba liberando, né, alguns desses sinalizadores químicos para a célula seguinte, né, que aí vai caracterizar toda a dinâmica da sinapse nervosa, né? Então, aqui a gente acaba, de fato, né, observando essas estruturas relacionadas aí ao axônio, ok? E aí, pessoal, na dinâmica, né, de diâmetro, né, de concentração, de característica desse neurônio, a gente acaba observando que parte dele fica voltada para o sistema nervoso central e a outra parte voltada para o sistema nervoso periférico. Então, a gente costuma dizer que o corpo celular e parte do axônio, né, e os dendritos estão que a gente fala, né, que seria no sistema nervoso central, né? E a porção final do axônio, né, que forma a fibra nervosa, ela vai estar relacionada ao sistema nervoso periférico, né? Então, pessoal, são células que vão ter uma grande variedade com relação ao seu tamanho, né? Tanto, pessoal, que existem células que, dependendo do local, né, é possível, dependendo do local onde que ela vai ser encontrada, é possível até mesmo vê-la a olho nu, né, devido ao seu tamanho, cerca de 150 micrômetros de diâmetro. E a gente também tem outras células que são relativamente pequenas. Então, por exemplo, os neurônios que estão presentes aí no cerebelo, por exemplo, eles acabam tendo um corpo celular que vai ter um diâmetro por volta de 4, 5 micrômetros de diâmetro, né? Então, são consideradas as menores células, né, dos mamíferos. Tá? Outra característica importante, pessoal, é que esse corpo celular, né, a estrutura da célula em si, ela acaba sendo relativamente variável, né, podendo ser esféricos, piriforme, anguloso, enfim. Então, vai depender, de fato, do local onde ele vai se encontrar. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, vejam só alguns neurônios bipolares, né, arredondados. Aí a gente tem o pseudobipolar, né? Vejam os neurônios que vão estar relacionados à hipófise, né, que vão ter essa piriforme. Aí os neurônios que a gente fala que são células piramidais do córtex cerebral, que a gente vai ver semana que vem. Né? Então vai apresentar dendritos extremamente ramificados, assim como as células de Purkinje, né, que vão estar presentes aí no cerebelo, né? Neurônios aí da área óptica, então neurônios que vão estar relacionados ao sistema nervoso autônomo, neurônio motor da medula espinhal, que é o
o tradicional, né, podemos dizer assim. Então vejam, né, a dinâmica de organização e tamanho dessas estruturas, como que de fato eles podem se organizar. Então, baseado nisso, né, a gente observa dentro de uma dinâmica de um corte histológico, né, toda a estrutura do neurônio. Então, que, como eu disse, né, o que muitas das vezes dá para a gente observar é exatamente esse corpúsculo de Nis, né, que vão estar presentes no citoplasma do corpo celular. Então, a gente consegue mais ou menos dimensionar, né, parte desse corpo. E é interessante que em volta desses neurônios a gente acaba observando a presença das células glias, né? Então, cada bolinha dessa daqui é relacionada ao núcleo de uma célula glia, e como eu disse anteriormente, né, então vai ser uma célula que ajuda muito na manutenção de toda a funcionalidade relacionada aí ao neurônio, ok? Mais uma fotinha, essa daqui já com uma coloração um pouco mais específica, dá para a gente perceber a dinâmica do corpo celular, né, o axônio dela, né, e os dendritos, a forma como ele vai estar se prolongando, né, então aquela célula especializada na condução, né, de toda a dinâmica do pulso nervoso. E por conta disso, pessoal, a gente observa que a morfologia dos neurônios eles vão ser altamente, vai ser variado, né? Então, por exemplo, eu tenho três situações aqui, ó, um neurônio bipolar, um neurônio multipolar e um neurônio pseudo-unipolar. Então, por exemplo, o bipolar vai estar relacionado, por exemplo, ao gânglio coclear, né, o vestibular, lá no ouvido interno, a questão da retina e da mucosa olfatária, né? Enquanto que o multipolar é aquele que de fato vai estar presente em todo o sistema nervoso, né? E o pseudo-unipolar, ele é interessante que ele vai estar presente aí nos gânglios espinhais, nos gânglios sensoriais, né? Nas raízes dorsais, né? dos nervos espinhais, enfim, e também nos gânglios cranianos, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Que a dinâmica da morfologia faz com que aconteça uma distribuição com relação a um ambiente onde esses neurônios, de fato, eles podem ser encontrados. Então, na definição do bipolar, é aquele que tem um dendrito e um axônio, né? No multipolar, ele vai ter um axônio e vai ter vários dendritos, né? E no pseudo unipolar, o que nós observamos é exatamente que o corpo celular dele ele vai estar meio que separado e vai apresentar um prolongamento único, né? Que aí vai ter a parte do axônio, né? E aqui que vai estar fazendo de fato toda essa dinâmica. É interessante que ele faz, né, uma parte voltada para a periferia e a outra parte voltada para o sistema nervoso central. Então aí a gente tem os três principais neurônios, né, que podem ser encontrados distribuídos em todo o tecido nervoso aí do nosso organismo, tá? E aí, pessoal, ali nós vimos uma classificação de acordo com a morfologia, né? Já com relação a uma classificação segundo a função, eu tenho três tipos: o motor, o sensorial e o interneurônio, né? Quando eu falo do motor, então vamos imaginar que são aqueles que controlam de fato os órgãos efetores, né? As glândulas exócrinas, endócrinas e também as fibras musculares. Os sensoriais é aqueles que são responsáveis por estar recebendo, né, podemos dizer assim, os estímulos do ambiente, né, e até mesmo do próprio organismo. Já os interneurônios são aqueles que vão ser responsáveis por estar estabelecendo a intercomunicação entre os neurônios, né? Então vamos imaginar que esses interneurônios eles acabam sendo fundamentais para que possa formar toda aquela dinâmica dos circuitos neurais. Então vejam só, o azulzinho sendo o neurônio sensorial que recebe o estímulo, né? Aí eu tenho o interneurônio que faz esse circuito, né? Com o neurônio motor que vai estar mandando o estímulo, né? Então aí a gente acaba tendo, né, de fato, todo esse processo relacionado à
funcionalidade dos neurônios e a dinâmica da organização para que, de fato, toda a dinâmica, né, da sinapse ela possa acontecer. Ok? Então, ó, só alguns exemplos, né, de neurônio motor, né? Vejam aqui, ó, o neurônio autônomo pré-sináptico, né, um neurônio que seria aquele neurônio normal, né, normal que a gente diz o multipolar. Aí os sensoriais, ó, o pseudo unipolar e o neurônio bipolar são definidos, né, como neurônios sensitivos, né? Então eles acabam tendo a capacidade de receber o estímulo, né? Então tendo esse processo, nessa essa dinâmica de funcionalidade. E eu tenho os de integrações, né? Como, por exemplo, os interneurônios, que acabam sendo mais comuns, as células piramidais, que vão estar relacionadas ao córtex cerebral, e as células de Purkinje, né? Por exemplo, que vão ser encontradas ali no cerebelo, tá? Então, aí semana que vem, quando a gente for falar de maneira específica, né, dessas estruturas, a gente vai voltar a falar a respeito da Purkinje, ok? Então, pessoal, nada adianta da gente falar, né, do neurônio se a gente de fato não destacar uma funcionalidade importante na dinâmica da sinapse nervosa que vai estar acontecendo. Então, todo esse processo de sinapse, ele acontece graças a um potencial de membrana, né? Então, esse potencial de membrana que de fato permite que o impulso nervoso seja conduzido, né, desde o dendrito até o axônio, para que possa estar estimulando as células seguintes, tá? Então, pessoal, baseado exatamente nesse potencial de membrana, a gente tem alguns conceitos importantes. O primeiro seria o que nós definimos como potencial de repouso, como é o que a gente está vendo aqui, ó, que vai ser a diferença de carga da parte interna com a parte externa da célula. Então, o que nós observamos que internamente, né, então vejam aqui, né, o citoplasma do neurônio, né, internamente eu tenho uma situação mais negativa, um interior negativo com relação ao exterior. E aí, pessoal, nessa membrana plasmática, eu tenho exatamente os canais iônicos que vão ser responsáveis por toda a dinâmica de bombeamento. Então, vamos imaginar uma célula em repouso, essa seria a característica que nós vamos observar. Agora, pessoal, numa dinâmica de potencial de ação, né, devido a algum estímulo local que possa ter acontecido, então a membrana plasmática, ela vai ser de fato excitada, né, devido até mesmo à ação de algum tipo de neurotransmissor, né? Então, por causa da ação desse neurotransmissor, o que nós observamos é exatamente essa segunda condição, que seria a mudança de polaridade, né? Que seria isso, uma inversão de polaridade ou um processo de despolarização, que é você aumenta a atividade desses canais iônicos, né, de transporte, então ele vai fazer com que aconteça essa troca de carga. Percebam aqui em cima, ó, o impulso nervoso ele vai passar, ele estimula esse processo e ele vai seguindo, né? Então vamos imaginar que isso é como se fosse uma dinâmica de uma força, né, empurrando esse estímulo até a próxima célula. O que é interessante, pessoal, que conforme o impulso nervoso ele vai passando, eu tenho essa troca de carga. Mas uma vez que ele já tenha passado, então todo o potencial de repouso ele vai voltar ao normal, né? Então a gente tem o retorno do potencial de repouso. Então isso acaba sendo fundamental, né? Aquilo que a gente fala, né? Toda a dinâmica da sinapse ela é dependente justamente da ação desses canais iônicos para que possa estar promovendo esse potencial de ação e aí permita que o impulso nervoso ele possa estar seguindo, tá? Então, só para ilustrar para vocês uma funcionalidade importante das estruturas do próprio neurônio, tá? Só para a gente ter uma ideia, pessoal,
alguns medicamentos, eles acabam atuando justamente nesse potencial de ação. Então, por exemplo, os anestésicos, ele tem como funcionalidade justamente bloquear esses canais de sódio. Então, se ele bloqueia o canal de sódio, toda aquela dinâmica de troca de íons, né, que vai acontecer na dinâmica do potencial de ação, ele vai ser inibido, né? Então, uma inibição reversível, enquanto você tiver a presença do medicamento, você controla de fato esse processo e aí você perde, né, vamos dizer assim, a sensação de dor, né? Então, devido justamente a esse estímulo ele não ser seguido, né, para frente, vamos dizer assim. Né? E aí, pessoal, toda essa dinâmica, né, relacionada, por exemplo, ao potencial de ação, ela vai levar ao que nós identificamos, né, como essa transmissão, né, desse impulso, que a gente define como uma sinapse nervosa. Essa sinapse ela pode acontecer como se fosse uma sinapse elétrica ou uma sinapse química. A sinapse química, pessoal, é aquela que vai predominar, tá? Então, vamos imaginar que ela vai ser caracterizada pela chegada do potencial de ação, né, a partir do estímulo nervoso. Então, ela vai liberar os neurotransmissores por exocitose e vai induzir o potencial de ação do próximo neurônio, né? Já com relação à sinapse elétrica, ela vai acontecer a partir de uma passagem de íons de uma célula para outra, né? Podemos dizer que, de fato, é um impulso um pouco mais rápido, porém você tem um controle menor, você acaba tendo uma baixa capacidade de controle com relação a esse impulso. Então isso pode ser um ponto negativo, né, quando a gente relaciona a essa sinapse elétrica, tá? Então, pessoal, toda essa parte, né, estou explicando de uma forma bem objetiva, até porque na neurofisiologia vocês vão ver de uma forma um pouco mais clara, né, e com detalhes um pouquinho maior do que esses que eu estou apresentando. Né? Mas vale a pena destacar aquilo que seria a função de um neurônio. Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia dessa sinapse nervosa. Então, inicialmente eu tenho toda aquela dinâmica de onda de despolarização da membrana, né? Que aí, quando ela chega na parte final do axônio, ela vai induzir a abertura dos canais de cálcio. Então, isso vai fazer com que aconteça uma dinâmica de influxo do cálcio, né, no citossol. Então, aí, esse influxo ele promove toda a dinâmica, né, de exocitose das vesículas sinápticas. Lembra quando eu falei com vocês que as terminações dos axônios são formadas por várias vesículas com neurotransmissores, né? E aí, ó, uma vez que você tem a liberação por exocitose, né, dessas vesículas sinápticas, aí a gente tem a liberação exatamente dos neurotransmissores. Aí é que eu tenho, por exemplo, o dendrito, né, que vai de fato receber esses neurotransmissores e vai promover a despolarização exatamente da próxima célula, tá? Então, pessoal, uma vez que você tem essa dinâmica, né, da exocitose, eu tenho todo um processo de recuperação da membrana, né, justamente para que você não possa estar tendo o comprometimento, né, da estrutura celular. Então, essa é a dinâmica da sinapse, ok? E aí, pessoal, essa sinapse ela pode estar acontecendo de três formas: axossomática, axodendrítica e axoaxônica. Então, axossomática, que é a mais que pode acontecer, que seria exatamente do axônio com o corpo celular. Axodendrítica, que é a mais comum, vai ser do axônio com o dendrito. E a axoaxônia é quando eu tenho essa dinâmica de axônio com axônio. Muitas das vezes esse axoaxônica ele acaba sendo importante em uma situação de controle, né, de liberação de neurotransmissores, como se fosse uma inibição celular, ok? E aí, pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte, vamos falar um pouquinho das neuróglias, né, que são células importantes na dinâmica da manutenção do tecido e também de toda a funcionalidade aí dos neurônios.
né? Então, só para a gente ter uma ideia, estima-se que para cada neurônio tenha 10 células glias, né? Então, aí, né, não é à toa que por conta dessa quantidade de célula, porém em tamanho reduzido, ela pode estar ocupando até mesmo metade de todo o tecido nervoso, né? Então, aí a gente acaba tendo esse processo. E aí, pessoal, o que é interessante é que quando a gente fala do parênquima, né, do tecido nervoso, nós observamos que ele vai ter uma quantidade muito pequena de uma matriz extracelular, tá? E essa matriz extracelular, ela cria um microambiente que seja favorável para toda essa dinâmica de sinapse, por exemplo, que nós vimos. E vai ser exatamente as células glias que vai tornar esse microambiente adequado, tá? Então, a partir da síntese de substâncias, controle, por exemplo, de resíduos, né, que possam estar presentes, então mantendo sempre esse ambiente de uma forma que de fato permita que toda essa dinâmica da sinapse ela pode acontecer. Só que essa não vai ser a única função, né? Até porque a gente observa uma dinâmica de sustentação, proteção, isolamento, nutrição, que também podem ser exercidas por essas células glias, né? Então a gente vê, né, alguma dessas dinâmicas. Então, pessoal, existem vários tipos, né, de células glias, né, ou neuróglias, que de fato vão desempenhar funções específicas relacionadas ao funcionamento, aí, podemos dizer, do sistema nervoso central. Então, eu tenho, por exemplo, aí, os astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e epidimárias relacionados ao sistema nervoso central. E eu tenho as células satélites e células de Schwann relacionadas ao sistema nervoso periférico, tá? Então, aí a gente vai ver um pouquinho a respeito de cada uma delas, né? E aí, semana que vem, a gente dá continuidade, porque a gente vai falar da dinâmica da formação da bainha de mielina. Então, a gente destaca a importância da célula de Schwann, por exemplo, mas dá para a gente ter uma noção, um parâmetro geral de como que vai ser a participação dessas neuróbios aí no sistema nervoso, tá? Começando pelos astrócitos. Inicialmente, eu tenho dois tipos de astrócitos, né? Que são os fibrosos e os protoplasmáticos. Os fibrosos eles vão ter prolongamentos menores, porém numerosos, né? E eles vão estar presentes ali na substância branca. Em contrapartida, os protoplasmáticos vão ser encontrados, por exemplo, na substância cinzenta. Eles são mais curtos e muito mais ramificados, né? Então, são células que vão ter esse aspecto, né, meio estrelado, devido a essa grande quantidade de prolongamento, né? E aí que acaba tendo, né, de fato, esse tipo de ação. A dinâmica da funcionalidade dos astrócitos é justamente relacionada a manter esse microambiente adequado. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai retirar, por exemplo, o excesso de potássio e de moléculas neurotransmissoras que está presentes ali nesse microambiente, né? Que de certa forma pode estar trazendo algum tipo de problema, né, durante esse processo. Além disso, eles também são responsáveis pela produção de fatores neurotróficos, né, que são proteínas que vão ajudar, por exemplo, na dinâmica de manutenção de toda a sobrevida aí dos neurônios presentes ali naquele local. Então, algumas das funções relacionadas aos astrócitos. Tá? Então, veja, pessoal, as células estreladas elas vão estar sempre presentes, né, próximos aí a vasos sanguíneos e que acabam formando toda essa dinâmica de ramificação dentro do tecido nervoso. Okay? Já com relação às células ependimárias, essas células ependimárias elas vão se comportar como se fosse exatamente uma espécie de um epitélio. Tanto que são células que têm características púbicas, características colunares, e elas vão estar revestindo toda a dinâmica dos ventrículos cerebrais, né? A gente vai voltar a falar dela na semana que vem, e também do canal central da medula espinhal, né? Então, querendo ou não, são células que acabam ajudando, né? Facilitam a circulação, por exemplo, do lipocéfalo raquidiano, né? Então, vejam aqui,
toda a dinâmica do tecido nervoso, né? E aqui as células ependimárias formando como se fosse uma espécie de um revestimento, né? Então, tanto relacionado aqui ao córtex, né? Como, por exemplo, relacionado aí, por exemplo, a dinâmica desse canal central da medula espinhal. Então, vejam, a substância branca, as células ependimárias, o plexo coroide, então a gente vai ver isso na semana que vem, falar a respeito dessas estruturas, que aí acabam sendo interessantes, né, nesse processo de organização. Ok? Ó, mais uma fotinha, agora células ependimárias no canal central da medula espinhal. Percebam toda a dinâmica aqui, né, relacionada à formação daqueles núcleos, né, sensoriais e motores, e aqui o canal central, né, que vai ser por onde passa o linfocéfalo raquidiano, tá? Outra célula, que são os oligodendrócitos, são células que vão estar presentes tanto na substância branca como na cinzenta do sistema nervoso central. Elas vão ser bem menores do que os astrócitos, né? E podemos dizer que ela constitui uma daquelas células satélites, né, relacionadas ao neurônio. Quando nós observamos, né, esses oligodendrócitos presentes aí na substância branca, eles acabam formando a bainha de mielina, por exemplo, da estrutura, né, desses axônios, né? E, além disso, ele também vai ser responsável por estar produzindo substâncias neurotróficas, né? Então, tanto que, pelo fato dele estar formando essa bainha, né, já foi visto que existe uma certa interdependência metabólica deles com os neurônios, né? Então, aí os astrócitos eles podem emitir esses seus prolongamentos celulares, que podem estar fazendo com que aconteça a mielinização de um ou de vários neurônios, né, de vários axônios relacionados aí ao neurônio. Então, percebam aqui, ó, os oligodendrócitos, né, que vão estar presentes próximos aí aos neurônios. Ok? As mitróglias, elas são células que vão ter uma função de fagocitose, tá? Então, existe uma dinâmica, né, que explica a presença delas, que seria justamente fazendo parte daquele sistema monofagocítico, né, então, que migraram para o sistema nervoso central durante ainda a vida intrauterina, né, e ficaram por ali. Então, elas são importantes aí justamente porque participam de toda a dinâmica de inflamação do sistema nervoso central. Então, secretando citocinas e até mesmo removendo alguns restos, né, celulares que podem surgir devido a algum tipo de lesão, né, que possa acontecer. Então, são células pequenas, alongadas, então a gente consegue perceber a diferença delas com relação às demais, devido ao seu núcleo, né, que vai ser um núcleo um pouco elíptico, né, então aí dá para a gente verificar essa diferença. Em contrapartida, pessoal, os astrócitos eles vão ter os núcleos mais claros, né, e os oligodendrócitos, o núcleo um pouquinho menor que o astrócito, né, porém o núcleo com uma coloração um pouco mais intensa, né. Então aí lá no tecido nervoso a gente consegue diferenciar justamente devido à característica do núcleo que essas células glias elas acabam apresentando. Ok? Certinho? Então, ó, daqui a pouquinho, né, a gente faz aquela dinâmica, né, de análise dos cortes histológicos, né, mais um pouquinho, explicando mais um pouquinho a respeito da estrutura dessas células. E na semana que vem a gente dá continuidade à histologia do sistema nervoso. Ok? Valeu, pessoal!